Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez diretamente do Barão Coworking. Inclusive, meus amigos, um espaço sensacional para que você possa desenvolver o seu trabalho. Temos aqui salas comerciais, temos aqui espaços para você estudar, para você fazer conversa com o cliente, reunião com o seu time e esse espaço onde eu estou aqui agora, onde você pode trazer também a sua ideia de podcast, como é aqui o nosso Voa Talks. Voa Talks, conversas para te ajudar a incluir o seu nome na sua agenda. E hoje nós temos uma convidada mega especial, que é a Maria Cruz. Aliás, uma excelente indicação do amigo Fabrício Bastos, que é nosso amigo em comum e esteve aqui comigo conversando sobre o movimento diário. E aí eu falei, Fabrício, eu preciso de alguém que conheça sono. Quem que pode conversar com a gente sobre sono? Aí ele falou, Ângelo, eu tenho a pessoa certa, a Maria Cruz. Maria, e aqui no Voa Talks a gente tem uma tradição que é a seguinte. A primeira pergunta é sempre para que você possa se apresentar. Então, quem é a Maria Cruz, por favor? Bom, Maria Cruz é mãe, mãe de 4, a quarta chega em julho. Ai, né? que bacana, parabéns. Sou psicóloga, psicóloga clínica de adultos, né? Especializada na terapia vivencial e sou especialista em rotina e sono e desenvolvimento infantil integrativo. E, nossa, Maria, a primeira dúvida que apareceu quando a gente se conheceu na minha cabeça foi por que uma psicóloga resolveu estudar sono? Tá. Eu comecei a estudar sono quando a minha filha, que agora não é mais a caçula, né? Mas a minha filha, até então caçula, nasceu. Eu enfrentei dificuldades de sono com o meu filho, né? Que tem hoje 7 anos, e ela com 5 agora. Quando ela nasceu, eu comecei a levar mais a sério os estudos em relação ao sono infantil. Então, eu comecei pelo sono infantil por uma dor que era minha, que era eu precisava dormir, eu tinha 2 bebês em casa. Então, eu comecei a estudar para entender como funcionava, para entender como que eu podia trazer mais qualidade de vida, né, para minha casa, para minha família, para os meus filhos. E depois de um tempo, Catarina já maior um pouco, eu voltei a fazer psicologia clínica, né, a atuar no consultório, e eu sempre atuei com pacientes adultos, né? Eu não trabalho com as crianças, embora minha especialização toda seja, né, em desenvolvimento infantil e sempre com esse olhar para a infância. Eu tenho a base na terapia clínica vivencial, né, e eu faço clínica de adultos. E eu comecei a perceber que um dos grandes pilares do adoecimento psíquico hoje é a falta de sono, a má qualidade de sono, né? Por estilo de vida, por N motivos. Então, a base do estudo do sono eu já tinha, porque fisiologia é fisiologia, né? Então, eu comecei a ampliar esse estudo para entender como que eu poderia contribuir no acompanhamento, no tratamento dos meus pacientes. Enfim, para ter outras abordagens, além de e outras coisas, né? Entender como que isso funcionava no adulto. Perfeito. E já que a gente está falando em sono, né, existe uma lenda urbana que é o seguinte, quando eu durmo, eu apago, eu estou quase que morto e volto a viver no dia seguinte e tal. Parece que não acontece nada durante o sono. Uhum. E a gente sabe que a fisiologia é um momento, na fisiologia humana, é um momento de altas emoções. Sim. Então diz pra gente aqui o que é o dormir, de fato. O que acontece aí nesse período que as pessoas acham que a gente apaga e, na verdade, tem um monte de coisa acontecendo no corpo. Dormir é uma necessidade fisiológica básica do ser humano, né? Como comer, como outras coisas. E é uma das mais negligenciadas, né? Mas o fato é que, durante o sono, uma infinidade de funções vitais necessárias para a nossa saúde, para a manutenção da nossa vitalidade acontece, né? O sono ele acontece em 4 estágios, em 2 fases principais, né? Então a gente tem primeiro o sono não REM, né? E ele vai desde o adormecer, passando pelo sono leve até o sono profundo. E é no sono não REM que acontece a nossa restauração física, né, dos tecidos, que acontece a reparação muscular. Nessa primeira fase. Nessa primeira fase do sono. Certo. Né? Ela pode durar
ela não é a fase mais longa, mas ela é uma fase muito importante, né? É nesse sono não REM, é quando a gente está com a frequência cardíaca mais baixa, a respiração menos acelerada e a gente está preparando o corpo para a fase do sono REM, que é a fase mais ativa do sono, né? Onde ativa no cérebro, né? Então, a gente acha que não tem nada acontecendo, mas tem uma atividade cerebral intensa acontecendo, porque durante o sono a gente regula o nosso metabolismo, a gente trabalha a nossa imunidade, então a nossa imunidade, o que protege a gente de ficar doente, acontece durante o sono, a reparação celular acontece durante o sono tem um efeito antioxidante, então ele elimina radicais livres e células e coisas que não são legais, que são tóxicas, que são lixo, né? Então, tudo isso acontece durante o sono, né? E aí, durante o sono REM, a gente observa os músculos parados, é aquele sono mais... É um cochilo mais aprofundado, porque é aquele momento que a gente vê que os olhos estão se mexendo, a pálpebra fica fechada, mas os olhos estão se mexendo, é a hora que a gente sonha, né? Então, é durante o sono REM que a nossa criatividade é ativada, né? Então, a capacidade que a gente vai ter de solucionar problemas, de lidar com os imprevistos da vida, ela é consolidada na fase do sono REM. Então, assim, são muitas funções que acontecem durante todo o processo do sono, desde o momento que a gente inicia o adormecer até que termine, né? Dura em torno de 90, 120 minutos cada ciclo de sono. E a gente precisa ir de 3 a 5 ciclos desse para que esse processo seja bem feito todos os dias. E todo mundo consegue fazer esses ciclos todos de forma adequada? Não. O ideal era que sim, né? Mas hoje em dia, com todos os estímulos que a gente tem, com toda a quantidade de informação que a gente tem, com a péssima higiene do sono que a gente faz, os hormônios não atuam no momento que deveriam atuar, porque a gente acaba retardando, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio de indução e manutenção do sono, mas que também é ela responsável por atuar na regulação do metabolismo, atuar na imunidade, na consolidação da memória do aprendizado. Tudo que a gente vive, se eu estudo, eu não aprendi no momento que eu estudei, eu aprendo depois que eu durmo. Isso é consolidado no meu cérebro depois que eu durmo. Então, não adianta nada eu passar 24 horas estudando e não dormir. Eu não vou aprender aquela informação. E, assim, existe a melatonina é produzida durante o sono. Ela é liberada durante o sono. E esse papo de suplementação, eu estou dormindo pouco, então eu vou usar melatonina, suplemento de melatonina para eu poder dormir. Se você usa o suplemento de melatonina, mas você não prepara o ambiente de maneira adequada, essa melatonina que você suplementou, ela vai ficar inativa no seu corpo. Então, ela não vai executar a função da maneira ótima como ela poderia. Você pode ter uma baixa produção e liberação de melatonina devido a estresse, a fadiga, a estilo de vida? Pode. Você pode suplementar e ela pode ajudar? Pode. Mas se você não fizer todas as outras coisas que são necessárias para que ela atue, mesmo aquela que você suplementou, ela não vai estar ativa de maneira satisfatória no organismo. Perfeito, Maria. Você comentou agora sobre a importância do sono para a produção de hormônios. Sim. Falou sobre a questão da nossa imunidade. Quais os demais benefícios para a qualidade de vida das pessoas que o sono traz? Clareza mental, né? É que quando eu vou falar dos benefícios, eu vou estar já falando que, né, não tendo isso, os prejuízos contrários a isso. Então, a gente está falando de uma saúde fortalecida, né, uma imunidade legal, um menor adoecimento. A gente está falando de uma clareza de pensamentos, né, de um corpo mais saudável, mais reparado, memória, né, eu não tenho memória se eu não durmo, né, um aprendizado consolidado, então eu aprendo melhor as coisas se eu durmo bem, adequadamente, e se meus hormônios atuam, né, porque isso... eu tomo um remédio para dormir, apago durante 8 horas, eu baguncei todos os meus ciclos de sono.
Então eu desliguei o disjuntor, mas o sono não cumpriu um efeito reparador. Para ele ser reparador, ele tem que passar por todas Precisa essas passar fases que pelos você comenta. ciclos. Então, se eu uso uma medicação que, eu adorei essa expressão, desligar o disjuntor, você não deu os ciclos completos e aí você não ajudou em nada. Você apenas apagou, mas... Assim, você dá um descanso, né? Porque se eu tenho uma mente super acelerada, obviamente que a medicação em alguns momentos se faz necessária, mas se eu sempre uso uma medicação numa dosagem que me apaga, meu sono não está sendo reparador. Ele não está cumprindo as funções que ele precisa cumprir. Perfeito. E quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, você usou uma expressão que eu conheci com uma amiga, fisioterapeuta Carol Vicária, que é também especialista em sono. E ela falou da privação do sono crônica, ou privação crônica do sono. O que é isso? A privação crônica do sono é quando eu durmo menos horas do que eu deveria, né, por um tempo grande. E é uma coisa interessante que as pessoas falam assim, eu vou compensar o sono no final de semana. Sono não tem banco de horas. Não existe banco de horas. Não existe recuperar o sono? Não existe, porque as funções que você precisa para aquele dia são daquele dia. O que você estudou hoje. Ele não vai, se você ficar em privação de sono até sábado, essa memória não vai ser consolidada. Então, você não tem banco de horas para o sono. A qualidade do sono ela precisa ser diária. Então eu trabalho com adolescentes, sou professor de educação física para o ensino médio. E é muito comum eu ouvir isso dos meus alunos. Não, professor, estou aqui de segunda a sexta, porque eu tenho que acordar cedo para a escola, ou porque eu estou jogando videogame, eu durmo tarde, mas sábado eu durmo o dia todo. Quer dizer que não adianta nada isso. Não, porque inclusive é um mito, essa coisa, eu durmo o dia todo. Não é só a quantidade de horas que importa, mas o horário do sono também importa. Os hormônios que atuam de noite não atuam de dia. Então não adianta eu dormir de dia e não dormir de noite. Por isso que, por exemplo, quem trabalha em turno noturno tem um prejuízo muito grande da saúde. Mas eu durmo de 7 da manhã às 7 da noite. Não importa. Porque a melatonina, por exemplo, ela só é liberada no escuro absoluto. E tem o ciclo circadiano atuando. De dia, o cortisol já está mais alto. Você vem de um turno às 7 da manhã, já é dia, a melatonina já não vai ser produzida porque o corpo entende que não é o horário, o cortisol está nas alturas. Então, você dorme por exaustão, mas os ciclos de sono não acontecem. Você usou uma expressão aí bacana que a gente precisa orientar as pessoas o que é isso, né? Que, assim, o Voa Talks é para as pessoas de um modo geral. A ideia é ajudar as pessoas a incluírem seus nomes nas suas agendas para que elas possam praticar o autocuidado consciente. E a gente entende que o sono o autocuidado faz parte desse processo de autocuidado consciente. Então, o que é o ciclo circadiano e como é que a gente cuida de fazer dormir respeitando esse ciclo, por favor? O ciclo circadiano é esse ciclo de 24 horas, né? E ele é regido aí pelo dia, pela noite, pelo sol, pela lua e pelos hormônios que atuam no nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando começa a anoitecer, o nosso corpo começa a produzir e liberar melatonina, né? Para indicar que a hora de dormir se aproxima. Então, lá pelas 6 da tarde, você vai dar uma bocejada, lá pelas 8 de novo, lá pelas 10. Se você não prepara o ambiente para o sono, né? Depois a gente vai falar de higiene do sono, mas se você não começa a conduzir o seu corpo para isso, ele começa a liberar, ele entende assim, você acha que é hora de dormir, mas o ambiente está desajustado, assim, não é hora de dormir. Então ele libera adrenalina e cortisol para manter as funções vitais funcionando, para te manter acordado. Aí você vai dormir, sei lá, que horas, meia-noite, e aí esses hormônios vão atrapalhar a atuação dos outros hormônios que precisam agir durante o sono, né? Então, o ciclo circadiano é isso que é acordar com o galo cantando e dormir com o sol se pondo. É isso, né? Se a gente fosse ilustrar, seria isso, né? Nesse ciclo de 24 horas, o tempo que a gente fica acordado, fisiologicamente falando, e o tempo que a gente dorme. Né? Inclusive, né? Acordar de dia e dormir de noite. Exato, naquele documentário das Blue Zones, né, as zonas azuis, aquele documentário da Netflix,
é que fala sobre as 5 regiões do mundo, onde tem maior quantidade de centenários e tal, pessoas que têm 100 anos. Isso é um dado importante, porque eles, por característica da região, né, dos costumes, são cidades pequenas e tal, normalmente, aí existe esse respeito ao ciclo circadiano. Então, isso é uma das coisas que eles têm sono reparador por conta dessas características do ambiente, tá? E até dos hábitos de vida que eles têm. E aí, além dessa privação do sono crônica, como você comentou, existem alguns outros distúrbios do sono. Sim. Como há 2 que são muito comuns, que eu escuto até entre os meus alunos lá do ensino médio, são insônia e apneia do sono. Você pode explicar o que é isso? Tá. Por favor. Bom, a insônia é essa dificuldade de adormecer ou de se manter dormindo, né? Assim, em termos gerais. Então, ela pode ser provocada por um distúrbio da liberação de serotonina ou da produção de serotonina, ou também por estilo de vida, né? Hoje em dia, telas em excesso, estresse, fadiga mental, pensamento acelerado, esse excesso de informação que a gente tem hoje traz muito isso, né? O que é muito comum da gente ver hoje é a insônia atrelada ao estilo de vida, né? Na sua grande maioria, quando a gente começa a trabalhar estilo de vida, a gente tem uma melhora significativa dos quadros de insônia. E aí, nossa, peraí. Eu gostei muito disso. Porque a gente tem um desafio gigante atualmente. Eu estou vendo isso com os adolescentes. Mas você falou que trabalha com crianças, em especial os seus pais, né? Sim. Você atua diretamente com os pais, orientando os pais para mudar até esse estilo de vida Sim. da criança para que ela tenha um sono reparador. E aí, como é que... Porque eu tenho percebido, Maria, que estamos todos perdidos. Ninguém está sabendo lidar com essa história das telas. Sim. A criança é nativo digital, ela nasceu com esse negócio na mão, então ela não consegue entender que, não, deixa aqui do lado, usa depois, fica um tempo sem usar, o cérebrozinho dela não processa essa informação. Se eu nasci com isso na mão, por que eu tenho que deixar isso? Já os pais, até por conta da vida moderna, né? Tanto pai quanto mãe estão na rua trabalhando, estão com menos tempo em casa, menos tempo de convívio. Os professores, porque muitas dessas coisas acabam batendo na porta da sala de aula e a gente também tem que tentar lidar com isso, a gente não sabe como. Estamos também... Então, nesse ambiente, nesse cenário onde estamos todos perdidos, qual seria a orientação que orientação você está hoje fazendo, por exemplo, com os pais para ajudar nesse processo? Tá. Das telas, especificamente. O assunto das telas, ele é profundo, porque assim, tem muitos desdobramentos, né? Mas falando especificamente do sono, né? O que acontece? As telas, elas liberam luz azul, que é bloqueadora da liberação de melatonina. Então, quando a criança chega do colégio às 5 e pouca da tarde, ela está exposta à tela, ou a televisão está ligada, ou ela está tendo a liberação de melatonina bloqueada. Então, isso já é um fator complicador para o relaxamento e para a indução do sono. Então, aquele papo que eles vão jogar videogame 10, 11, meia-noite... Socorro, Deus. Aí... Melatonina zero. Acabou. E assim, eu desliguei o celular agora. 1h40, 2 horas para a melatonina começar a ser liberada. Nossa. Então eu durmo por exaustão e a melatonina não atua. E a melatonina, ela deixa de ser produzida nas crianças e nos adultos quando começa a amanhecer. Nos adolescentes, isso ela é produzida até um pouco mais tarde, né? Por volta de 9 da manhã. Mas mesmo assim, quando ela está sendo liberada e eles estão despertos, ela não está cumprindo a mesma função que ela cumpriria durante o sono, né? Então, falando especificamente do sono e das telas, ninguém deveria usar telas pelo menos 1 hora. Assim, 1 hora é tipo para tentar o impossível, sabe? Porque eu sei que se eu disser 2 horas antes,
os adultos não vão conseguir, mas em se tratando de criança é possível não usar telas no final do dia, né? Ou seria o ideal, né? Que a gente tivesse um horário limite, porque para além do efeito da luz azul, o conteúdo é muito estimulante. São muitas cores, né? Fora que libera vários hormônios que trazem essa coisa do prazer, do não querer largar, do querer ficar ali, né? A dopamina é a mil no cérebro, né? Então, tá todo mundo ficando viciado mesmo. Bom, então, aí, porque a última pesquisa que eu li sobre esse tempo de tela, ele apresentava a seguinte situação com os adolescentes brasileiros: 9 horas por dia, juntando todas as telas, televisão, computador e celular. E só de celular eram 4 horas diárias. E muitas vezes, até por conta de estudo, horário de escola e tal, essas 4 horas acontecem exatamente à noite. Sim. E ficam muito tempo, como você falou, é atraente, o conteúdo então, interessante. aí a gente entra numa seara que é isso que eu falei, né? Vai para os desdobramentos. Mas o fato é que os pais precisam se responsabilizar por isso. Porque ainda os adolescentes têm o cérebro imaturo. O nosso cérebro ele só está completamente maduro por volta dos 21, 25, entre 21 e 25 anos. Quando a gente pensa nisso, como que eu vou exigir que um adolescente tenha consciência e o autocontrole de não, agora chega, isso vai prejudicar o meu sono. E aí a gente entra num outro lugar, né? Que é da educação, é da responsabilidade parental, dos pais assumirem isso e entender, mas ele não quer. É que nessa hora não, né, não tem, ele não quer. Tem certas coisas que precisam ser porque eu sei o que é. Você imagina que pra gente, com o cérebro formado, é difícil resistir? É difícil resistir. Você imagina para uma criança que o cérebro não está formado e que ela está dopamina, entendeu? Sabe? O dopamina foi perfeito, é isso mesmo. Como é que eu tiro isso dela? Se é tão prazeroso. Tem que colocar limite e sustentar. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela, durante a semana, o celular dela tem controle para ela usar 2 horas por dia. E eu confiro todos os dias à noite. É um saco, é um saco. Mas é necessário, porque o que acontece? A gente bota a responsabilidade em cima da criança, que tem o cérebro imaturo, ela não vai resistir, e depois eu vou punir ela por isso, ou eu vou brigar com ela por isso, como se esse controle fosse responsabilidade dela, e é minha responsabilidade, como responsável por ela. Então o controle realmente tem que ser dos pais, para que isso possa... Tem que ser dos pais. Nossa, mas isso deve rolar um desconforto no lar, não tem não isso? Tem até que não tenha, sabe? Quando... É por isso a questão de insistir. Exatamente, é assim, é você ser consistente e você ser, de fato, autoridade. Não é para ser autoritário, mas olha, isso aqui é para o seu bem. Perfeito. E eu sei que você não vai dar conta. Eu tenho essa conversa com minha filha. Se eu deixar livre, eu sei que você vai usar um pouco mais. Então, eu preciso regular, porque é difícil mesmo controlar. Eu falo para ela, não é fácil controlar. Então, eu vou te ajudar a controlar, porque sem isso você vai adoecer. É igual a nutricionista fala que você tem que mudar o ambiente se você quer emagrecer. Se você diz que amanhã não vai tomar mais refrigerante, mas sua geladeira está cheia de refrigerante, óbvio que você não vai conseguir resistir. Aí você vai deixar o aparelho na mão da criança, ela deu o horário dela, eu recolho o telefone. Porque se eu deixar ali, ela não vai resistir. Com certeza. Excelente, excelente. E aí, Maria, aproveitando a gente falou da insônia, das telas, que, caramba, esse negócio, a tela está tirando o sono, literalmente, das pessoas. Fisiologicamente. E tirando o sono, assim, quando eu falei para você que estamos todos perdidos, é um fato. Sim. Porque quando eu converso isso na escola com outros colegas professores, a gente tem reunião dos pais, e eu converso na sala de aula com os alunos, eu percebo que realmente ninguém está sabendo lidar com essa situação, com esse limite de tempo. Isso é um tema muito polêmico, né? Porque a gente tem dificuldade de se controlar nesse sentido. E aí eu vejo muitos pais assim, mas ela me questiona, porque se eu uso, por que ela não pode? E desde crianças muito pequenas até os adolescentes.
Mas aí é o nosso lugar de pai. Eu posso beber cerveja, ele não pode. Isso vira uma questão? Então, vai muito por esse lugar também. Tem certas coisas que cerveja é maravilhoso para a saúde? Não, né? Mas eu bebo esse mesmo, eu sou adulta, eu me responsabilizo por isso. Agora, como é que eu vou jogar a responsabilidade de lidar com as consequências de beber cerveja para uma criança ou para um adolescente? A tela entra no mesmo lugar. Eu vou ter que lidar com os efeitos que a tela vai causar em mim. Eu sou adulto responsável, eu tenho acesso ao conhecimento e eu deveria fazer alguma coisa sobre isso quando está relacionado a mim. Mas quando eu estou falando de crianças e adolescentes, não existe isso. Eu que tenho que me responsabilizar por eles. Perfeito, perfeito. E a outra coisa que eles já me perguntaram lá na escola é a apneia do sono. O que é essa apneia do sono e como é que a gente trata disso? A apneia do sono, né, ela tem a ver com os efeitos sonoros e a respiração entrecortada que acontece em até 5 vezes no intervalo de 60 segundos. Né? É um distúrbio do sono mais complexo e ela tem ainda mais a ver com o estilo de vida, porque geralmente ela aparece mais com estresse crônico ou ganho de peso. Ganho de peso é um grande fator para a apneia do sono, né? Porque vai comprimindo o diafragma, a parte respiratória, e a respiração fica pior. Então, tem muito a ver com a área de Fabrício, que é essa coisa da perda de peso e do cuidar do estilo de vida, né? Mas causa grandes prejuízos, né? A apneia do sono, ela causa grandes prejuízos à saúde, até infarto, morte súbita, né? Dependendo da gravidade, porque diminui muito a oxigenação do cérebro e do organismo como um todo. E aí, como é que trata isso? Assim, você já deu uma dica que é a prática regular e orientada de atividade física para redução do peso, né, do percentual de gordura e tal. Mas tem algum outro tratamento específico? Eu sempre, todos os casos que eu acompanhei, foi muito para esse lugar da qualidade de vida e do estresse, né? Então, controle efetivo do estresse. E aí a gente tem que olhar para qual é o fator que atua, né, nas diferentes pessoas. Dormir poucas horas também, dormir muito cansado, então o dia muito exaustivo. E aí a gente está falando sempre de controle, né, cuidado com o estilo de vida. Porque se você tem uma rotina muito exaustiva, você chega ao sono muito exaurido, com cansaço muito grande, também potencializa a apneia do sono. Então, é gerenciamento do estresse, né, basicamente, e prática regular de atividade física são as que eu vai ajudar apostaria mais para a apneia do sono. Perfeito. E aí chegamos naquela situação da possível solução para tudo isso, que é o que os especialistas hoje chamam de higiene do sono. O que é essa higiene do sono e como é que a gente consegue praticá-la de fato? Bom, a higiene do sono são todas atitudes, né, que a gente pode, ou ações, ou hábitos que a gente pode implementar na nossa vida para promover uma melhor qualidade de sono, um adormecer mais fácil, né, um sono mais tranquilo. Então, telas, o primeiro ponto é desliguem as telas antes de dormir. E tem um tempo para isso? Até quanto tempo antes? No mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora. E agora uma dúvida, porque é muito comum, eu mesmo tenho esse hábito, de ficar assistindo televisão. Todas as telas. Televisão é muito ruim também. Aquele papo de você ficar assistindo televisão até dar sono. E aí te dá sono, você desliga e vai dormir. Você desliga o Mas eu atrapalhei. Você atrapalhou hormonalmente o seu corpo. Você vai dormir de cansaço, mas não é que a melatonina está atuando ali naquele momento. Então, para a melatonina atuar, eu tenho que parar pelo menos 1 hora antes. 1 hora antes. Tá. Tem que trocar a tela, por exemplo, por um livro. Por um livro. Um livro é maravilhoso. Por quê? Porque o ritmo é mais lento, né? Porque a tela, além da luz azul, né, que atrapalha a melatonina, tem todo o estímulo. Fora isso, a qualidade do conteúdo que você consome. Então, sei lá, estou vendo jornal antes de dormir, aquele monte de tragédia, isso vai para o seu sono. Entendi. Né?
Eu tô vendo, sei lá, um filme de guerra. Isso vai pro seu sono. Eu fico imaginando os garotos que jogam videogame de tiro, né? Que Entende? eles são soldados, ficam atirando lá uma noite inteira. Isso vai pro seu Como é que sono. esse garoto Né? dorme? Você não se desliga disso. Então, isso também vai atuar nesse sono. Por quê? Porque quando você está vendo esses conteúdos, consumindo esse tipo de conteúdo, o seu corpo está reagindo a isso. Com adrenalina, com cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? A adrenalina, isso que bota a gente em movimento. Então, por exemplo, você vê uma cena, seu coração dispara. E aí você tem uma série de hormônios que não eram para estar atuando durante o sono, agindo porque você liberou isso com o conteúdo que você consumiu. Né? Então, assim, a leitura é muito legal. Por quê? Porque ajuda o cérebro a ir desacelerando, porque o ritmo da leitura é mais lento. Então, é muito comum a pessoa falar, gente, mas eu não consigo passar de uma página. Claro, porque seu cérebro começa a desacelerar e aí dá sonolência mesmo, é para dormir. Né? A prática de atividade física é fundamental para regular o sono, mas o ideal é que ela não seja muito próxima da hora de dormir. Né? A alimentação também precisa de cuidados, né? A intensidade do exercício também mexe com isso, né? Porque eu lembro que durante muito tempo da minha vida eu trabalhei com aulas coletivas, ginástica coletiva, que era ginástica aeróbica, né? E eu comecei a ter de feedback dos meus alunos, né? Porque eu acabava a aula com a música mais acelerada e todo mundo dançando e de repente, tchau, acabou. Isso às 9 horas da noite. E aí eu comecei a ter um feedback dos alunos falando assim, professor, não estou conseguindo dormir. Eu adoro sua aula e tudo, mas eu fico andando em casa para poder ver se eu consigo me dar sono. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei, aí eu mudei, e a gente tem dentro da programação de uma aula, você tem um momento final, pode ser volta calma. E aí eu troquei a música acelerada para uma música lenta, comecei a usar exercícios de alongamento, aí dá um relaxamento no final, aí eu consegui salvar o sono desse povo. Sim, porque você imagina, você tá lá, adrenalina, serotonina, o negócio tá... Exatamente. Aí você vai para casa ligadão. Ligadão. Como é que você desliga? Aí até a gente discutindo isso com os colegas da academia na época, a gente falou, cara, vamos trocar. Vamos usar essa estratégia do acabar a aula de manhã. Porque o cara tá ligado para trabalhar. Mas quando eu quero que ele vá para casa dormir, eu tenho que fazer o contrário, usar o volta calma. Perfeito. Perfeito. Então a gente tem que tirar as telas. Tirar as telas é ponto zero. Uma hora antes. Uma hora antes. Praticar atividade física. Praticar atividade física de maneira regular. A leitura ajuda nesse ritual noturno. Ter um ritual é legal, porque você começa a indicar para o seu corpo, toda vez que você começa a fazer aquelas atividades, que o momento de dormir está se aproximando. Então, cada pessoa vai ter o seu. Eu posso tomar um chá de camomila, eu tomo um banho, deito na cama, pego um livro. O seu corpo começa a entender que aquela hora é a hora de dormir, que o momento de descansar está se aproximando. Isso vale para todas as idades. E então fazer um ritual de sono. É uma rotina mesmo, com um horário determinado e tudo. Um ritual de sono. E você indicaria um horário para essas coisas? Assim, a gente sempre pensa... Pensando naquele ciclo circadiano. Exato, a gente sempre pensa a partir da hora que a pessoa acorda, se for um horário bom, né? Por exemplo, qual o horário ideal para a gente acordar? Entre 6 e 7 da manhã seria o ideal. Né? Para quê? Para o ciclo circadiano funcionar perfeitamente. Então, se eu estou pensando nisso, 8 horas antes desse horário, né? Se a gente está falando de adultos, que precisam dormir entre 7 e 9 horas, mais ou menos, né? Vamos botar a média de 8. Então, se eu acordo às 6, às 10 horas eu tenho que estar dormindo. Então, pelo menos uma hora antes eu tenho que começar esse ritual. Às 9 eu desligo o celular, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa que não seja cafeína, que seja rica em triptofano, aveia, banana, não sei, alguma coisa assim. Eu posso comer nesse intervalo? Ou é melhor que eu coma... Uma refeição leve pode, alguma coisa leve e o triptofano que ajuda na qualidade do sono. Então, posso tomar um chá, né, um chá de camomila, um chá desses mais relaxantes. Ler um pouco, 10 horas eu vou desligar a luz e eu vou dormir. Né? Opa, então
Gente, ó, se ligou na, na rotina. A Maria acabou de montar uma rotina para a gente dormir. Então, vamos repetir isso aqui dá um corte bacana, cara. Então, como é que é? A gente, pensando que eu vou acordar às 6 horas da manhã, às 9 eu já começo a me preparar para dormir. E aí, nessa preparação, pode ter um banho relaxante, nada de banho geladão para você ficar ligado. Não, banho mentira, um banho morninho. Banho morninho. Pode ter um chá com chá de camomila, alguma coisa assim. Doce, esses que são mais relaxantes. Mulungu é um chá excelente para quem tem problema para dormir. Como é que é o nome? Mulungu. Molongu. Mulungu. Molungu. E nunca ouvi falar. E ele é bom para dormir? Ajuda? Bacana. É mulungu. Medicação, nem pensar. Se for com prescrição médica, sim, mas na maioria dos casos a gente consegue corrigir problema de sono, insônia com esse ritual. Com um ritual. Aí comportamentalmente. Pode entrar uma alimentação, então. Posso comer alguma coisa desde que seja leve. Alguma coisa leve, de preferência rica em triptofano, você pode procurar. Um exemplo. Aveia, mingau de aveia, uma banana. Uma banana? Tranquilo. Beleza. Aí você comeu isso, vai para sua caminha com um livro, esquece o celular. Lâmpada amarela, isso é fundamental. A luz branca, essa luz que tá, não é essa que está em cima da gente, ela é bloqueadora de melatonina, né? Ela é muito ruim para o sono. Todo lugar nas nossas casas a gente deveria ter luz amarela. Então, se você for ter um abajur ou uma luz de apoio, a lâmpada deveria ser amarela ou vermelha, mas vai botar vermelho, então amarela. Amarela serve. Bacana. E aí você tem o seu livrinho para que 10 horas da noite você já esteja apagando. Sim. E aí você consegue, então, ter um círculo circadiano completo. Isso. E ter um tal do sono reparador que a gente está buscando. Exatamente. Não é tão complexo, não, né? Ele fácil, não. Mas ele é fácil, mas é de difícil, como é que eu vou dizer? Inserir numa rotina, né? Porque a gente está tão automatizado nas nossas rotinas de ficar vendo televisão, ou estar no computador, trabalhando, ou estar se divertindo lá no Instagram. E deitado no escuro, com o celular ligado. Isso. Tem vontade de morrer. Que, aliás, é o que eles fazem com mais frequência, meus queridos aluninhos. Pior do que o celular ligado agora no claro é o celular ligado no escuro. Que é só aquela luz aqui. Direto. É muito ruim. Por quê? Essa luz acaba com a produção de melatonina. Sim. Nossa Senhora. E aí, Maria, socorro, você conversa muito com os pais, né? Mas que bom que você também é mãe. Sim. Então você tem a experiência das duas situações. Que tipo de orientação você que escolhe, ou como mãe ou como psicóloga, você daria para os meus queridos filhões lá da escola, do ensino médio, eu brinco com eles, humanos de 15 a 18 anos, para que eles entendam dessa necessidade da gente respeitar o ciclo circadiano. Porque uma vez eu conversei com um grande amigo meu, o professor Altamiro Bottino, a gente fez uma live, e ele me fez um comentário que eu nunca mais esqueci, falando sobre adolescente. Na época eu estava falando sobre sedentarismo, né? Que a gente tem 84% dos adolescentes brasileiros são sedentários. E isso Nossa, isso é muito. É muito, quase 8 em cada 10 adolescentes no Brasil. E isso é mais uma coisa que eles fazem de forma equivocada quando a gente pensa em estilo de vida. Sim. Então eles têm um comportamento, eu brinco com eles que é assim, sua saúde pede mais. Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. Vocês fazem tudo ao contrário. Vocês fazem movimento zero, alimentação sobrenatural, que é só de ultraprocessados, inteligência emocional em desequilíbrio, não é à toa que tem um monte de ansioso e depressivo, e o sono insuficiente. E esse sono está cada dia pior. Além de insuficiente, de péssima qualidade. De péssima, porque agora dorme mal. Você trouxe esse dado que ficou mais
alarmante, né? Porque além de dormir pouco, o pouco que dorme, dorme mal. Então, assim, só que aí vem o que o Altamiro fala. Ele falou assim, Ângelo, sabe qual a dificuldade que a gente tem para orientar um adolescente? É porque ele não tem a percepção do dano. A fisiologia está do lado deles agora. Sim, eles estão com tudo. Por mais que eles sejam Sim. desdeixados com a sua saúde, que eles não cuidam de nada disso que a gente acabou de falar. Sim. Né? Existe até aquela figura do contínuo de saúde. Quando você faz tudo, os 4 pilares direitinho, você está na direção da saúde. Quando você faz os 4 pilares ao contrário, você está na direção da doença. Só que eles não percebem isso. Sim. É diferente da gente, eu em especial. Se eu deixar de treinar um dia, se eu deixar de dormir uma noite, no dia seguinte eu não sou ninguém. Eu tenho dor nas costas, ou eu fico igual um sonâmbulo andando na rua, não processo nada no meu cérebro. A percepção do dano é muito intensa. Para eles isso não acontece. Então, como é que você consegue? Qual o conselho que você dá para professor, para pai, para o próprio adolescente, do que ele pode, da importância dele cuidar desse item tão importante do estilo de vida que é o sono? Então, eu acho que a gente volta lá no que a gente estava falando antes, né? Isso é uma condução primeiro dos pais. Você pode, como pai, explicar para o seu filho, olha, o horário de dormir é esse. Por essa razão, porque você precisa, porque para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para que você não adoeça. Enfim, você pode explicar para ele todos os benefícios do sono e por que isso é importante. Mas exatamente isso, né? Eles estão com tudo. Então, eu não preciso convencer esse adolescente, eu preciso fazer com que ele cumpra isso. Então, é a postura do pai que vai dizer. Assim, isso não é negociável, seu horário de dormir é tal horário. Né? Porque dificilmente, eles estando com tudo, eu vou conseguir criar uma consciência de fato, que ele fala assim, não, realmente isso vai fazer diferença na minha vida. Porque o ser humano é um bicho engraçado, né? A gente só sente falta quando perde. Né? A gente toma. É muito difícil esse processo de tomada de consciência quando eu quero tomar consciência de algo que não me afeta realmente. Que eu não sinto aquilo em algum lugar em mim. Né? E na adolescência, isso é o que mais acontece. Então, por isso que com a minha filha de 13, meu amor, é 9 horas que você vai dormir, você acorda às 6. Entende? E aí ela fala, mas eu tô sem sono. Lamento. Vai deitar. Entendeu? 8 horas, dá sono lá pra cá. E assim, aproveitando nossa, que bom que você tem essa experiência com uma menina de 13 anos, né? Que é exatamente esse público que a gente está falando. Que é como é que a gente, como é que ela lida com isso, né? Você fala resistência e tal, mas você lida bem com isso? Tem muito a ver com a maneira como a gente constrói os nossos relacionamentos com as crianças, né? Então, assim, outro dia eu ouvi ela falando, vai me encaixar tudo legal, você tudo pode. Eu falei, tudo pode até não poder. Então, assim, desperdício não, a gente conversa bastante. Eu não digo que não, porque não, depois dizer que sim. Claro. Então, é um relacionamento de verdade. Eu trabalho muito com a verdade com as crianças, com ela e com os outros também. Né? Então, quando eu digo que aquilo ali não faz bem e que aquele ali é o limite da nossa casa, ela entende que aquele é o limite da nossa casa. Porque quando dá para ser diferente, quando dá para flexibilizar, quando dá para ir mais, a gente vai conversar sobre isso. E aí tem uma grande dificuldade dos pais, porque a gente está sempre acelerado. Então, a gente não está olhando para a criança, ouvindo a criança, se conectando com a criança, estudando sobre a criança e sobre o desenvolvimento, e sobre em que fase que aquela criança está. Então, a gente só vai repetindo padrões, porque sim, porque não, fulano deixa que sim, e outras, e a gente negligencia muita coisa também, porque a gente é inconsistente. Então, quando eu estou mais irritado, já disse que não, e não. E quando eu estou mais ressaca, vai, faz o que você quiser. Entendeu?
Então, a consistência é fundamental e a qualidade do relacionamento que você constrói, né? Maria, eu tenho que te agradecer muito. Você trouxe aqui informações sensacionais para a gente, de orientação para os pais, para os adolescentes, para nós, professores, que a gente está vivendo isso tudo na sala de aula. Gratidão gigante pela sua participação. E se você tivesse uma banca de mestrado, o seu orientador ia falar assim: Maria, deixe agora as suas considerações finais. O que você quer deixar aqui para a gente? Bom, eu acho que o que eu, né, falando sobre o sono especificamente, né, considerando isso, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas da importância da gente cuidar disso, da gente olhar com carinho para o que é o sono. Porque muitas das coisas que a gente sente, muitos dos adoecimentos que nos acometem, psíquicos, físicos, mal-estar, indisposição, vem de um sono de má qualidade. Então, esses 4 pilares que você trouxe são fundamentais, porque se a gente não está com isso organizado, a gente não tem como ter qualidade de vida. E eu escuto gente dizer que dormir é perder tempo. Nossa. Né? E a gente tem um limite para produzir sem dormir. Você sem dormir, você morre. Verdade. Né? Então, assim, tamanha a importância do sono e a gente negligencia. E a gente negligencia muito fortemente durante a infância e a adolescência. Por quê? Porque eles estão com tudo. A gente está do lado deles. A gente não vê, por exemplo, o prejuízo numa criança pequena. Por quê? Porque já tem 2 anos, vai fazer birra mesmo. A gente não vê que aquela irritabilidade é em decorrência da privação de sono crônica que a criança está vivendo. E a obesidade precoce vai vir em decorrência do sono que ela não dormiu. Meu Deus. Tem uma frase que eu gosto, que é: muito tarde é que a gente vê que a gente não fez o bastante. Perfeito. Sabe? Porque a gente vai deixando a coisa acontecer. Então, é assumir o controle mesmo. Maria, mais uma vez, obrigado demais. Com certeza a gente vai ter que fazer um episódio 2 com você, porque foi sensacional. Gente, então, pelo amor de Deus, parem de negligenciar o sono. Cuidem-se para que tenham um sono reparador e uma qualidade de vida melhor. Forte abraço e até a próxima.